Olá, seja muito bem-vindo ao Alesp Cidadania. O decreto de calamidade foi solicitado por mais de 140 municípios aqui no estado de São Paulo para a Assembleia Legislativa. Por meio desse decreto, as cidades podem reorganizar o orçamento para direcionar mais recursos para combater a pandemia do novo coronavírus. E isso sem licitação, também sem licitação, mas com algumas regras específicas, como fazer orçamentos para que o Tribunal de Contas consiga depois fiscalizar. Aqui, como eu falei para vocês, foram feitos os ajustes junto com o Tribunal de Contas para que o decreto de calamidade fique nos termos corretos da lei. Para falar sobre essa questão do decreto de calamidade, eu recebo aqui na Alesp Cidadania o advogado especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, Guilherme Gonçalves. Seja bem-vindo, doutor Guilherme. Eu que agradeço o espaço, estamos à disposição aí para bater um papo sobre esse assunto tão tormentoso e tão difícil. Recebo também a especialista em gestão pública e orçamento fiscal, Ana Lopes. Seja bem-vinda, doutora Ana. Boa tarde, Melissa. Boa tarde, professor Guilherme. Boa tarde a todos. Fico aqui à disposição para esclarecer aquilo que for necessário. Doutor Guilherme, para evitar o colapso no sistema de saúde, os municípios devem homologar o decreto de calamidade pública junto aí à Assembleia Legislativa. As regras estão sendo amplamente divulgadas para facilitar os gestores públicos. A ação importante, essa é uma ação importante para facilitar a vida dos gestores públicos nesse momento difícil de escassez de recursos, de demanda muito grande aí na área da saúde? Eu diria que isso é quase que uma indispensabilidade. Falando da realidade do Paraná, que é muito próxima da realidade de São Paulo, eu que tenho a oportunidade de advogar pessoalmente para vários e vários prefeitos, eu recomendei a todos eles que na medida e diante do incremento mesmo que no início da pandemia, que solicitassem na verdade se trata de uma flexibilização administrativa, e é preciso ser muito claro, para fins de recursos de combate à Covid-19. E esse estado de excepcionalidade ele é tão próprio desse momento particular que vivemos, que na própria legislação eleitoral também houve uma série de flexibilização de institutos garantidores da chamada igualdade de oportunidades para disputa eleitoral, justamente levando em conta a necessidade de manutenção das iniciativas administrativas de combate à pandemia da Covid-19. E nós temos dois instrumentos legais fundamentais, né, que se estruturam quando da aprovação dos decretos de calamidade pública no âmbito das assembleias, decretos esses pedidos pelos municípios, que são a própria Lei Federal 13.979 do ano passado e a Lei Complementar 173 de 2020. E aqui eu concluo dizendo que só o fato do Congresso Nacional ter estruturado uma lei complementar para o combate a essa terrível pandemia demonstra a importância, de um lado, dessa consensualidade na necessidade de combate a essa triste pandemia, e de outro, como, de fato, a vinculação das atitudes tomadas tem que ser para o combate à pandemia. E eu digo isso não sob o ponto de vista de quem estuda academicamente só esse fenômeno, mas de quem reside, advoga para prefeitos. Eu sempre falo a eles, não utilizem desses instrumentos para tentar fazer algo que não seja o necessário e o indispensável para o combate à pandemia. Muito bem observado, doutor. É muito importante a gente colocar essas questões, porque às vezes o público não entende o que acham que é uma carta branca aí para fazer o que bem entende, e na verdade não é. Tem um direcionamento, o decreto de calamidade, tem uma fiscalização do Tribunal de Contas, então é muito importante que a gente tenha essa ponderação. Doutora Ana, eu queria que a senhora conceituasse para a gente o que é a calamidade pública, o que é considerado calamidade pública. A calamidade pública, ela é uma situação totalmente anormal que compromete a capacidade de ação do poder público, de maneira geral, e que atinge diretamente o cidadão com esse comprometimento. Essa baixa capacidade
de ação do poder público é que dá esse limite ao estado de calamidade pública, na medida em que ele acomete a vida do cidadão de maneira direta e completamente, né? Nada parcial. Quando ela é parcial, a gente chama de estado de emergência. Se eu tiver me enganado em alguma coisa, peço socorro ao professor, mas a minha percepção é que a linha de delimitação entre o estado de emergência e o estado de calamidade pública é, de fato, a forma como ela atinge o cidadão, de maneira direta e completamente, que é o caso dessa pandemia terrível que a gente está vivendo. Ok, muito bem. Doutor, a calamidade pública vale para todos os municípios diante da pandemia. Aqui no estado de São Paulo, especificamente, no decreto que a gente votou, que os deputados votaram recentemente, haviam 143 municípios, especificamente, haviam pedido, solicitado a calamidade pública aqui para a Assembleia. Então, quer dizer, foram projetos enviados individualmente por esses municípios. Aqui no estado de São Paulo são 645 municípios, então os parlamentares decidiram fazer um projeto único e aí o município que precisar da calamidade solicita e ele está automaticamente dentro dessas regras desse projeto. Eu queria saber, por exemplo, como funcionou no Paraná, como é que deve funcionar, se o senhor vê que essa é uma medida mais adequada, até para evitar a burocracia aí de ter que tramitar um projeto de novo. O seu áudio, doutor. Isso, silenciei aqui. Claro que a calamidade pública, como bem conceituou a Ana, podia ser professora de Direito Administrativo, tem esse traço distintivo do estado de emergência. O estado de emergência normalmente é uma situação que abrange, dentro do âmbito do município, pode abranger o âmbito do estado, algum tipo de população específica. Eu vou dar um exemplo do caso quando são enchentes parciais, quando inunda a cidade inteira, que daí exige a excepcionalidade do estado de emergência. A pandemia, ela tem um alcance global, portanto, ela transcende a fronteira do município, ela afeta os estados, e por afetar os estados, afeta a União, e exige um processo de trabalho conjunto, é isso que está, inclusive, na Lei 13.979, entre União, estados e municípios. Todo município é obrigado a pedir calamidade pública? É evidente que não. A situação específica de cada município é que vai orientar o prefeito a determinar a medida e pedir esse controle prévio da Assembleia Legislativa para que se decrete o estado de calamidade pública. E nesse ponto, a iniciativa da Assembleia de São Paulo foi muito inteligente, porque, de fato, como a pandemia ela atinge igualmente, né? A pandemia não escolhe classe social, não escolhe território, não escolhe raça, etnia, gênero, nada. Ela é global, ela é universal, né? Todos podem ser por ela afetados. E, portanto, quando o município apresenta esses sinais, não há nem muito o que a Assembleia Legislativa deliberar. Aqui no estado do Paraná foram deliberados casos específicos, mas diversas votações conjuntas aconteceram. Por exemplo, a Assembleia reunia num pacote lá 10, 15, 20 municípios, se fazia uma verificação prévia das condições e aprovava diretamente. E aqui vai mais uma característica. É tão evidente que é preciso ter cuidado que não são todos os municípios que pedem. E essa compreensão dos municípios paulistas está correta, porque ao pedir o estado de calamidade pública, se de um lado o administrador municipal de fato obtém prerrogativas e flexibilizações de vários níveis, sobretudo em relação à lei de responsabilidade fiscal, gestão orçamentária e financeira, possibilidade de pedir determinadas verbas emergenciais e recursos, de outro, ele fica adstrito a um regime jurídico muito específico que vai lhe exigir um cuidado e um dever de cautela muito explícito em relação à gestão das próprias características da calamidade pública e dos recursos recebidos. Então, me parece que acerta a Assembleia de São Paulo ao dar agilidade nisso, porque mais do que tudo, ainda mais nessa loucura, essa coisa que nós estamos vivendo no Brasil, né, de não se ter um consenso entre as autoridades, sobretudo nacionais, em relação àquilo que a ciência recomenda, não há dúvida que é preciso haver uma compreensão dos parlamentos estaduais de dar agilidade para que cada prefeito, no âmbito do seu município, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, possa tomar as medidas necessárias.
Uhum. É importante a gente destacar que Paraná tem cerca de 399 municípios, né, doutor? Aqui em São Paulo a gente tem 645. Então, isso também facilita, porque outras matérias importantes estão em debate na casa, e isso facilita também para os deputados. No ano passado, a gente teve, foi feito, na verdade, 2 projetos. Um para 644 municípios e outro para a cidade de São Paulo, porque é um município com 12 milhões de habitantes. Então, criou-se uma especificidade para a capital. Então, os deputados fizeram dessa forma e, desta vez, o próprio Tribunal de Contas ajudou na elaboração deste novo decreto de calamidade. Então, também, como depois o próprio tribunal vai fiscalizar, então esse fluxo entre um e outro, entre uma parte e outra, é importante para que tudo fique dentro da lei, né? Doutora, eu queria que a senhora me falasse um pouco o que prevê essa fiscalização fiscal na gestão pública dentro desse estado de calamidade, o que está permitido dentro desse decreto. Algumas coisas eu ia complementar naquele momento. Por favor, pode complementar. O professor Guilherme Gonçalves colocou muito bem que essa questão de decretar estado de calamidade pública parece que facilita a vida do gestor, e eu fico sempre botando reparo nessa expressão, porque a vida do gestor não fica mais fácil, não. Ela descomplica do ponto de vista dos processos, mas ela fica bem mais... ele precisa ter uma atenção redobrada a cada ato dele, não é, professor? Então, isso aí é uma faca aí de 2 gumes, é preciso que cada gestor analise a sua questão específica dentro da localidade. Uma das prerrogativas de um gestor, após decretar o estado de calamidade pública, é ter suas dívidas com um parcelamento maior, poder deixar de atingir a meta fiscal, né, para o resultado primário, poder adiar alguns gastos e priorizar outros por conta, obviamente, da emergência, ter um rito mais sumário para as licitações e, eventualmente, até dispensar o processo licitatório, desde que ele comprove, consiga embasar fazer um orçamento prévio, né, dentro do mercado. Isso é uma coisa que complica bastante a vida dele, viu? Porque não é fácil, se a gente pensar do ponto de vista... Temos visto o aumento da procura pelos insumos para a saúde, de maneira geral, e, obviamente, dentro da lei de mercado, de oferta e procura, é claro que os insumos estão bem mais caros, e aí esse gestor vai ter todo esse trabalho de verificar, embora esteja mais caro, qual é o preço que se mostra mais compatível, enfim. Não é fácil, não. A vida do gestor nunca foi fácil, mas está bem mais complicada. E ele decretando o estado de calamidade pública, ele precisa ter uma atenção redobrada a esses gastos, viu? Doutor Guilherme, a gente sabe que os gestores eles têm que estar atentos à lei de responsabilidade fiscal, né? Porque se você não ficar atento, há algumas consequências bastante complexas aí para a gestão. Eu queria que o senhor falasse se de alguma forma o decreto de calamidade anula a lei de responsabilidade fiscal ou se elas andam paralela, como é que funciona a relação de uma lei com a outra? Na verdade, ele não anula. Na verdade, o decreto de calamidade pública combinado com aquilo que é prescrito tanto pela Lei Federal a 13.979, quanto e, sobretudo, com os artigos 7º e 8º da Lei Complementar 173, ele apenas flexibiliza algumas exigências em termos de responsabilidade fiscal para fins de combate à Covid-19, para fins de combate à pandemia. Por outro lado, ele vai estabelecer uma série de restrições, né, principalmente no artigo 8º, que vão exigir, inclusive,
e eu tenho insistido nisso, mais responsabilidade fiscal por parte dos gestores públicos, né? Então, como tudo no regime jurídico administrativo, de gestão da coisa pública, se você tira com uma mão, você tem que colocar com outra. Então, eu dou um exemplo que tem sido objeto de debate aqui no Paraná, e eu não sei se chegou a esse em São Paulo, que o artigo 8º da lei complementar, para ilustrar esse exemplo, proíbe qualquer tipo de concessão de vantagem, aumento, implemento de despesa com pessoal e tudo mais. Mas o inciso 8 desse mesmo dispositivo do artigo 8º permite que se contraia algum tipo de despesa se tiver, e aí respeitando estritamente o que o 16 e o 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, vai determinar de haver fonte de receita para fins de você, por exemplo, repor a inflação anual dos servidores. Né? Alguns casos aqui no Paraná, que esse dispositivo foi utilizado, ao meu ver, corretamente, mas porque o município tinha receita para isso. Mas aqui vai uma ressalva para ilustrar como as situações são distintas. No cômputo dessas receitas necessárias para repor a perda inflacionária, que é a única hipótese, vamos dizer assim, do senso comum de aumento da remuneração dos servidores, não se pode contar com as receitas extraordinárias que o município está oferindo por conta da Covid-19, né, do combate à Covid-19. Então, muito ao contrário, né, quem fica defendendo em público que a decretação de calamidade pública é uma espécie de liberou geral está completamente equivocado, sobretudo em relação às medidas de responsabilidade fiscal, de gestão correta dos orçamentos e das receitas públicas. Porém, e aqui eu concluo, há também que se perceber, né, foi até objeto numa discussão no Congresso, que na minha opinião também era desnecessária, que em se enfrentando algo completamente novo, não é possível que se responsabilize os gestores, sobretudo individualmente, por situações que não estavam sob o controle dele no momento em que medidas emergenciais foram tomadas. Por exemplo, não é qualquer compra de luva, máscara ou respirador. No momento em que a pandemia explodiu, você não tem como responsabilizar o gestor. Eu não estou defendendo o desvio de recursos. Aliás, eu acho que quem comete desvio de recursos que eram destinados à pandemia é muito mais criminoso e muito mais desonesto do que aquele que fez isso com recurso comum. Mas você não tem, por exemplo, pegar o custo de uma máscara, casos que eu já tive concreto, de luvas lá em março, abril de 2020 e comparar com dezembro, porque em dezembro a própria indústria reagiu e produziu mais. Por outro lado, você tem que ser responsável se não houver uma demonstração clara que naquela dispensa de licitação para emergencialmente fornecer máscaras, fornecer luva, fornecer equipamento para o hospital, às vezes até compra de respirador, havia um embasamento fático, um embasamento efetivo de que havia dificuldade no mercado e quando você tem excesso de demanda e pouca oferta, o preço sobe, aí ele tem que ser responsabilizado. São as ressalvas que eu faço. Calamidade pública está a exigir muito mais responsabilidade do que na situação onde não havia calamidade, na minha opinião, pelo menos. Doutor, eu acho que esse esclarecimento é muito importante, porque tem essa confusão que o senhor acabou de mencionar, das pessoas acharem que é liberou geral, e de achar também que ela tira os efeitos da lei de responsabilidade fiscal. Então, é importantíssimo a gente fazer esse esclarecimento para entender ali que é realmente uma medida de emergência e com prazo determinado. Isso também é importante a gente colocar, porque aqui na Assembleia Legislativa a gente teve o decreto do ano passado que terminou o seu efeito dia 31 de dezembro de 2020 e esse agora também termina o seu efeito 31 de dezembro de 2021. Não sei se foi da mesma forma que aconteceu no Paraná, mas aqui em São Paulo foi assim, funcionou, deu para esse respiro aí para os gestores. Doutora Ana, foram flexibilizadas aí as metas previstas no orçamento. Aqui na Assembleia a gente está na discussão da LDO, que é importantíssimo aí para todo mundo. Então, quer dizer, essas metas foram elencadas aí nesse período para todo mundo. Eu queria saber da senhora, eu queria que a senhora analisasse quais as concessões podem ser feitas aí dentro dessas metas orçamentárias. A principal concessão já foi mencionada, inclusive, pelo professor Guilherme, que é a flexibilização do cumprimento da meta fiscal. Essa meta, normalmente, ela é prevista na LDO para os 2 exercícios subsequentes. E essa flexibilização, ela permite
que, obviamente, esse saldo aí entre o que foi arrecadado e a expectativa de gasto, ela haja uma flexibilização nisso. Então, o gasto ele pode atingir comprometer toda a arrecadação e pode, inclusive, ir além, permitindo que o gestor, ao final do exercício, possa fazer esse batimento de contas e prever de que maneira ele vai organizar isso no próximo exercício. Essa é a principal flexibilização, a principal concessão que é feita por meio dessa flexibilização da meta fiscal. Doutor, mencionei agora há pouco sobre o prazo de validade desse decreto. Eu queria que o senhor analisasse essa questão do prazo com relação também ao que foi comprado dentro daquele prazo. Porque eu acho que é importante a gente delimitar até para que as pessoas entendam que não é um decreto que vai perdurar pelo resto da vida, que é uma coisa realmente pontual para que a gente consiga mitigar esse momento. Então, eu queria que o senhor analisasse um pouquinho essa questão do prazo que tenha o efeito o decreto. Eu compreendo a calamidade pública, eu não, né? A doutrina do direito administrativo compreende a calamidade pública e sua decretação e reconhecimento pelas casas parlamentares como vinculado a dois limites. Um limite temporal e um limite que eu vou chamar de conteúdo. Evidentemente, o prazo vai até aquilo que a Assembleia validou, mas vamos supor que se nós tivéssemos tido uma medida eficiente de vacinação e nós conseguíssemos, ou que nós consigamos, né, a esperança, dizem que a última de morre, nesse caso ela está cambaleando, mas ainda está aí. Vamos supor que haja uma dose extraordinária de vacinas e que nós consigamos vacinar 75% da população ou do estado de São Paulo, ou do Brasil, até junho, julho. É evidente que decaindo as necessidades de combate à Covid-19, as UTIs não estando entupidas, não havendo aquelas proporções de contágio, há um elemento que determina a possibilidade, que eu chamaria de obrigatoriedade, do próprio município pedir a revogação da calamidade pública, voltando aos dados normais. E, por outro lado, há um limite temporal, que é o limite desta validade, mas isso é preciso que fique claro. A calamidade pública ela não é condicionada apenas temporalmente, ela é condicionada à resolução do problema que a justifica, que a embasou. Então, nesse caso, é preciso deixar claro para a população. Evidentemente, o país, o próprio Estado, obtendo uma situação que resulte na diminuição, ou mesmo, queremos todos nós, até o final do ano, na extinção dessa pandemia, a situação de calamidade deixa de existir e não há como se argumentar que, não, está valendo até dezembro, acabou a pandemia em julho, mas eu vou ficar até dezembro para usufruir dos benefícios. Evidentemente que não, e isso me parece que a própria interlocução, né, institucional muito interessante e inteligente entre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa dará conta de dar os elementos necessários para que não haja nenhum tipo de desvio de poder na utilização dessa prerrogativa, que é muito específica e muito condicionada a essa situação trágica que o país vive da Covid-19. Com certeza. Doutora Ana, eu falei anteriormente que a gente está aqui na Assembleia nesse processo da discussão da LDO. Então, para quem está em casa e de repente não entende essas siglas que a gente fala, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e que elenca ali as metas do governo do Estado para o gasto que vai ser feito do orçamento no final do ano. Então, eu gosto de fazer o seguinte paralelo, é a lista de compras do que está faltando em casa, e aí quando você recebe o salário, depois é o orçamento, e aí você consegue sanar aquelas coisas que estão faltando na sua casa. Nesse processo de elencar as metas da LDO, é importante pensar também em reduzir os impactos aí para usar menos o decreto de calamidade e mais o recurso que você tem nas áreas, pensar melhor os recursos que você tem. Como é que a gente pode fazer essa relação com a LDO e a utilização aí do decreto de calamidade até para não ter problemas depois?
Sim, eu diria, inclusive, Melissa, que um pouco mais do que a lista de compras, ela é também um manual de como gastar esses recursos para suprir o que é necessário, né? Bom, apontar de onde vai sair o recurso na hora do gasto é fundamental sempre. No caso de um estado de calamidade pública, é possível que se realize os gastos apontando de onde eles vão sair, mas não tão rigidamente com relação à contabilização. Então, é possível que um crédito extraordinário que venha a suprir algum insumo de emergência aos hospitais e tudo, possa ser feito com base em uma expectativa de arrecadação que ainda não foi constatada, né? Isso vai de encontro a alguns dispositivos da LDO, mas que podem, obviamente, ser flexibilizados no caso do decreto de calamidade pública. Lembrando sempre, como o professor Guilherme falou, que isso, posteriormente, é preciso ser observado e ser corrigido lá na frente. Então, não é para achar que o gestor pode fazer isso e que não precisa simplesmente dizer de onde saiu o recurso, nunca. Ele pode gastar conforme a necessidade, sem indicar absolutamente. Não é isso. Lá na frente, ele vai precisar dizer de onde esse recurso saiu e o que foi necessário fazer para cobrir esses recursos. Eventualmente, algum empréstimo, algum recurso extraordinário do governo federal ou estadual, mas isso vai precisar ser feito posteriormente para comprovação e controle dos órgãos e também da população de uma maneira geral, né? Muito bem. O senhor quer complementar, doutor Guilherme? Não, eu quero manifestar minha inteira concordância. A doutora Ana, que já vi que é professora, também a doutora Ana Lopes, tem perfeita razão, né? E é preciso dizer, para compreender bem essa circunstância, e sobretudo afastar a ideia do liberou geral, que a responsabilização do gestor público, ela não se faz só em relação ao exercício anual, mas em relação ao quadriênio, havendo, inclusive, alguma jurisprudência, sobretudo na área de improbidade eleitoral, que se o sujeito se reelege no cargo, há que se computar os 8 anos para verificar a incidência de alguns dispositivos. Então, o fato de, naquele período, né, todos nós aqui imaginamos, rezamos para que a calamidade pública dessa circunstância, no máximo, termine até o final do ano, não é possível. Aí, com todo respeito, mas o governo federal tem que ganhar o troféu incompetência extremada. Se nós não conseguimos chegar à imunidade de rebanho, vacinar 70%, 75% até o final do ano, aí nós vamos ter mais, do ponto de vista dos municípios, pelo menos mais 2 anos para que eles, de exercício completo, para que se reestabeleça aquelas obrigações que são naturais da lei de responsabilidade fiscal. Então, mais uma ideia, mais uma constatação que afasta essa ideia do liberou geral, né? Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um Alesp Cidadania. Estamos de volta com a Alesp Cidadania. Nós estamos falando da homologação do decreto de calamidade, algo que é tão importante para os municípios. Estou com o advogado especialista em Direito Público e Eleitoral, Dr. Guilherme Gonçalves, e também a Ana Lopes, que é especialista em Gestão Pública e Orçamento Fiscal. Dr. Guilherme, a gente estava falando lá no bloco anterior sobre a questão do liberou geral, né? Que, na verdade, as pessoas têm uma tendência de achar que eles estão inventando coisa para liberar, para que tudo fique facilitado. E, na verdade, não. Isso é uma regra muito clara, muito correta ali para que a gente consiga tratar esse problema que é muito difícil,
que a gente deve lembrar que não havia um plano guardado no bolso para a gente enfrentar e era necessário ter algumas medidas para o enfrentamento mais eficiente desse momento. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção no bloco anterior, que foi a questão dos salários, que aí no Paraná foi feito esse decreto, dentro do decreto tinha esse respaldo que não poderia ter teria aumentos de salário, só o que é corrigido pela inflação, o direito líquido e certo das pessoas. Agora eu queria que o senhor falasse, o senhor fizesse essa análise, se o senhor vê que essa também é uma forma de um controle com relação ao decreto de calamidade, uma vez que não se pode, por exemplo, fazer uma contratação X com um salário astronômico usando como argumento o decreto. Eu queria que o senhor fizesse esse paralelo até para as pessoas entenderem a seriedade do decreto de calamidade. Perfeito, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa norma da Lei Complementar 173 se aplica a todos os municípios, independentemente deles estarem em calamidade pública ou não. É um mecanismo da União, né, uma lei nacional, não uma lei federal, de contenção de gastos com o pessoal, com uma exceção, e aí sim a calamidade pública é importante. O dispêndio de recursos necessários, a contratação de equipe médica, qualificação de hospital, que é óbvio, você flexibiliza a meta fiscal, porque você vai precisar romper com esse regime para dar conta de combate a essa pandemia, que como todos que estão acompanhando isso sabem, né, tudo que não se quer na verificação dessas condutas dos agentes públicos, que não pode se exigir, e aí, se o Ministério Público assim agir, vai estar equivocado, é trabalhar com a teoria do engenheiro de obra pronta ou do advogado de causa-ganho, né? Depois que o sujeito ganha ou perde, eu faria diferente. Então, essa questão, por exemplo, do lockdown, do isolamento social, foi sendo consolidada aos poucos, né? Evidentemente, quem lá, o município que comprou e administrou cloroquina em março, abril, maio do ano passado, até se pode dizer, olha, tá aí tudo bem, tinha uma controvérsia científica. No momento em que a OMS demonstra que cloroquina mata, utilizada fora das suas prescrições regulares, mata, é evidente que o gestor público que vai dispensar uma licitação em 2021 para comprar cloroquina, ele está cometendo uma infração de responsabilidade, uma improbidade administrativa e possivelmente um crime. Então, essa é uma ponderação de um tema bem polêmico que a gente pode colocar. É a mesma coisa com relação a reajuste de servidores, aumento de despesa com o pessoal. Se, de um lado, para o combate à pandemia, e tem que isso estar assim comprovado de maneira sólida, ele pode fazer algum gasto adicional com o pessoal, em relação, eu insisto isso, a questão de reajuste, ele fica impedido. Há medidas aqui no estado do Paraná, inclusive, de tentar combater, mesmo aquelas fixação de subsídios dos agentes políticos, prefeitos, vereadores e secretários, feitas durante 2020 e que são feitas para o ano seguinte porque teriam discrepado dessa Lei Complementar 173, porque o máximo que poderia se interpretar é a reposição inflacionária pelo IPCA, que é o que diz o inciso 8 do artigo 8º da Lei Complementar 173. Então, pelo contrário, tanto não é um liberou geral, um cheque em branco, que inclusive aquilo que a gestão anterior fez, e às vezes eu tenho 2 casos aqui no escritório que o prefeito anterior era completamente de outra tendência política do prefeito que está no cargo, e eles estão sendo não responsabilizados, mas notificados pelo Tribunal de Contas para tentar, como recomendação do Tribunal de Contas, que só aceitem a fixação de subsídios, mesmo feita por lei da gestão anterior, né, da legislatura anterior, não tem nada a ver com fechar o quadriênio em 2020, os atuais prefeitos tomaram posse em 1º de janeiro de 2021, mesmo assim, o fato da pandemia, o fato da calamidade pública, não permite que eles mantenham os atuais vencimentos, salvo naquela ressalva do inciso 8º. Então, esse é um exemplo muito claro de que não é um liberou geral e muito pelo contrário. Eu insisto nisso e não falo, eu gosto de dizer isso. Não é um acadêmico que fica dentro da universidade lendo livro, não tenho nada contra isso. Isso é fundamental e dá as bases para que nós, advogados, promotores, juízes, possamos desenvolver e interpretar as legislações do dia a dia. Mas eu falo sob o ponto de vista de quem advoga para o prefeito na ponta, do sujeito que está interessado em ganhar mais. Eu digo para ele, não pode. Você vai ter que seguir e seja muito cuidadoso, né? Muito cuidadoso ao se utilizar dessas prerrogativas excepcionais, porque é isso, excepcionalidade é excepcionalidade. E exige muita cautela e sempre ter tudo muito fundamentado, justamente para não ser responsabilizado depois.
Uhum. Doutora Ana, a gente sabe que o decreto de calamidade ele tem essa função de verificar ali os recursos, direcionar, melhor dizendo, os recursos para mitigar a pandemia, para evitar a transmissão e evitar que as pessoas morram. Mas a gente não pode esquecer que outras doenças e outras áreas da saúde estão ainda necessitando de recursos. Como que o gestor pode raciocinar entre essas emergências que ele tem e que ele tem uma obrigação legal, inclusive, de sanar, e essas outras obrigações que ele não deixa de ter? Sim, Melissa, o finalzinho da sua pergunta ficou prejudicado, não ouvi, mas eu acho que eu compreendi aí o todo do que você quis dizer, e o que eu tenho orientado aos gestores que me procuram na verdade, separar bem esses gastos, sabe? Porque a primeira coisa em defesa deles vai ser a organização da gestão. Essa organização é primordial. Numa situação dessa de calamidade pública, sobretudo, se ele conseguir dar organicidade aos gastos dele, com o enfrentamento à pandemia, e separar dos gastos de praxe, dessas contas dele de praxe, ele vai conseguir, com mais facilidade ou menos complicadamente, lá na frente, responder a questões de órgãos de controle e também fazer sua prestação de contas com um pouco mais de concretude e consegue achar melhor o que ele precisa, os processos ali dentro dessa gestão das contas dele. Então, o que eu tenho recomendado é isso, ele então faça essa gestão de maneira bem isolada, bem específica, para que isso não se confunda. Documentos importantes que ele tem a verificar se esses gastos têm sido, de fato, importantes, para propiciar essa flexibilização de normas, sobretudo das licitações e tudo, são os boletins epidemiológicos, ele pode olhar e os documentos todos de gestão da área de saúde dele. Então, se ele está percebendo que esses boletins têm informado uma velocidade maior na contaminação, a procura maior, a demanda maior do sistema de saúde dele, e os documentos de gestão da área de saúde têm informado que os insumos estão mais baixos, leitos estão sendo mais demandados, as filas de espera têm aumentado, é um sinal já vermelho para que ele possa se valer dessas regras de flexibilização. Tá? Então, eu acho que essa gestão sendo de forma separada da gestão das contas de praxe do cotidiano, da gestão pública, já facilita muito. Essa seria uma recomendação. Perfeita colocação, doutora. A senhora entendeu direitinho o que eu quis dizer. Às vezes a internet não nos ajuda, mas deu certinho o que eu lhe perguntei. Doutor, eu queria que o senhor esclarecesse o que, por exemplo, pode ser comprado com dispensa de licitação. Né? Quais são as regras nesse caso da dispensa de licitação e como que o gestor presta essas contas depois, né? Veja, eu, inclusive, para ser muito justo e muito preciso, eu diria que não há uma interferência direta no reconhecimento da calamidade pública no que diz respeito à incidência de normas sobre dispensa de licitação. Ainda se aplica, mesmo nesse regime que nós poderíamos denominar de sujeição especial, com algum tipo de flexibilização, o que diz o artigo 24 da Lei de Licitações. E o artigo 24, se eu não me engano, no inciso 4, descreve claramente o que são as dispensas, de quando você pode utilizar da figura da dispensa de licitação para fins de compra ou combate a situações emergenciais. O que o reconhecimento da calamidade pública vai fazer é dotar de um conteúdo fático, né? Vai criar uma espécie de
justificativa para o gestor público realizar determinadas aquisições que, num período fora de calamidade pública, deveriam passar por uma licitação tradicional, seja ela sob a forma de tomada de preços, concorrência pública, pregão, registro de preços, etc., que terão que ser feitas com a dispensa pela situação emergencial. E isso é preciso que fique muito claro, porque essa compreensão não só esclarece como a conduta do gestor deve se processar, mas também serve, Melissa, para afastar essa ideia de que é um liberou geral. Não haveria necessidade de se decretar calamidade pública, vamos supor que essa pandemia se restringisse a um município, município de São Paulo. Ora, se houvesse uma falta grande de insumos para um determinado atendimento, que impede a realização de uma licitação, que sempre demanda um tempo, e vai demandar, inclusive, conversávamos eu e a doutora Ana, com a nova lei de licitações, a lei 14.133, vai demandar uma organização ainda mais efetiva. Ora, se o tempo necessário para se fazer uma boa licitação impede o atingimento daquela finalidade de interesse público, por exemplo, a busca de insumos para a saúde, já pode se aplicar o artigo 24. O que a calamidade pública faz, portanto, é simplesmente demonstrar pré-determinar para o administrador público que aquilo que for necessário para o combate à Covid-19, e de fato, o administrador tem o dever de motivar esse ato, não for possível de ser realizado pelo tempo natural de uma licitação, pode ser comprado pela dispensa emergencial, se eu não me equivoco, é inciso no 4 do artigo 24 da Lei de Licitações, que fica aplicável do mesmo jeito, só para demonstrar que não é um liberou geral, ele é obrigado a seguir os mesmos procedimentos. Cliente meu pede sempre 3 orçamentos, se não tiver, vai atrás, para não também correr o risco de depois ser acusado, como a gente vê em alguns casos, de fato superfaturaram, mas em outros, não está se levando em conta que naquele momento a demanda era muito forte e o mercado não tinha condições, a oferta era pequena, mas tem que estar isso comprovado em cada processo administrativo para que se justifique uma dispensa de licitação. É super importante essa colocação que o senhor faz, doutor, porque às vezes as pessoas, e eu insisto nisso, às vezes as pessoas em casa colocam, eles vão comprar lá, sei lá, seringa por 50 vezes o valor. Com certeza é isso. E nisso não vai acontecer. Não tem como acontecer. Existem leis que calçam esse decreto de calamidade e não como a gente fala no popular, não é casa da mãe Joana, né? Desculpa as Joanas, mas como falam no popular. Mas é importante a gente deixar isso muito claro para que as pessoas compreendam que é de fato um decreto que vai regulamentar para que a gente consiga tratar desse problema, desse momento que que é muito grave, né? E que a gente não tinha realmente um plano de ação guardado na gaveta para usar no momento difícil. Doutora Ana, eu queria que a senhora falasse quais são as dúvidas que os gestores trazem sobre esse projeto para a senhora. Como é que os gestores, qual que é as grandes aflições aí deles para não incidir em nenhum problema? Eu vejo assim, são tantas dúvidas, muitas, mas uma das que eu mais percebo é com relação à área de educação. Alguns gestores estão muito preocupados, com toda razão, com relação à área de educação, ao aproveitamento, esse distanciamento, as aulas implementadas de forma remota. Isso tem preocupado alguns gestores, porque eles não estavam preparados para isso, ninguém estava, né? E eles, em algum momento, eles estão ampliando os gastos para ampliação de banda larga, para melhoria de equipamentos escolares, e eles têm sido questionados, eventualmente, obviamente, por que eles estão investindo em equipamentos tecnológicos, em aprimoramento desses equipamentos, renovação desses equipamentos nas escolas, em plena pandemia. Obviamente que a gente tem uma escala prioritária do ponto de vista humanitário. Claro, a primeira coisa é a saúde humana, é a sobrevivência, eu diria mesmo, né? Mas existem, logo abaixo, áreas que não podem prescindir de atenção, como é o caso da área de educação também. Então,
atendidos, todos, suprida a área de insumos hospitalares, que é uma área de maior emergência, eu não vejo problema em o gestor se valer também dessa flexibilização para suprir a área de educação, naquilo que for necessário, para dar uma maior facilidade. A gente tem visto aí algumas reportagens de estudantes que têm sido prejudicados por falta de abrangência da banda larga, ou falta até de equipamentos. Tem crianças que não têm equipamento de informática em casa. Isso nem é tão raro. E é natural que as escolas queiram fornecer isso para proporcionar ao aluno a participação às aulas, né? Para não deixar isso para trás. Essa tem sido uma situação que os gestores têm me relatado de grande atenção. Eles têm sido muito questionados na implementação da área de educação para esse estudo, para propiciar esse estudo à distância no auge da pandemia. Mas isso eu acho que tem uma questão aí de preocupação do gestor com relação a essa questão educacional. Tem os gestores que estão bem mais preocupados do que outros, enfim, cada um sabe a sua realidade, mas essa tem sido uma área que tem dado trabalho para eles, viu? Eu imagino, com certeza, até pela urgência e importância do projeto, né? E a necessidade de todos. Doutor, como eu havia mencionado antes, o Tribunal de Contas contribuiu com o projeto que foi votado aqui na Assembleia Legislativa. Os membros do Tribunal de Contas sentaram virtualmente, né, com os deputados da CCJR. Foi feita a elaboração desse projeto nos termos mais transparentes possíveis, de maneira que não tivesse nenhuma brecha para ter nenhum problema para nenhuma das partes envolvidas. E esse projeto foi o que foi votado pelos parlamentares aqui nas últimas semanas e que está sendo homologado. Queria saber como é que aconteceu aí no Paraná e se o senhor vê essa parceria como a mais segura possível para realmente não dar nenhum problema com o decreto, com a homologação do decreto de calamidade, lembrando que a gente tem, esse é um decreto que ele mitiga os efeitos da pandemia que estão acontecendo nesse momento, mas depois disso a gente tem um pós-pandemia que a gente ainda precisa de recurso, né? Sem dúvida. Veja, aqui no Paraná, como eu disse, houve sim uma colaboração, há um diálogo permanente entre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os municípios e a Assembleia Legislativa. Não se chegou a esse ponto de se fazer uma apreciação conjunta dos decretos de calamidade pública, que, como eu disse aqui, a Assembleia Legislativa, por consenso entre todos os deputados, estabeleceu determinados parâmetros, e os municípios já encaminhavam seus projetos de reconhecimento dentro desses parâmetros. Mas o Tribunal de Contas tem sido tão eficiente aqui, tão vinculado e tem trabalhado, que constituiu até uma comissão própria para verificação das medidas relativas à Covid-19, e recentemente se fez, até foi notícia nacional, uma verificação do processo de implementação do Plano Nacional de Imunização do Estado do Paraná, até chegando a detectar os fura-filas, agentes políticos que não se enquadravam nos critérios do Plano Nacional de Imunização, né, claro, individualizado do Estado do Paraná, e acabaram, entre essas, furando a fila. Eu considero que esse diálogo, que eu chamo, a doutrina chama de diálogo interinstitucional, ele é fundamental para fins de estabelecimento do mínimo de segurança, porque o gestor público, e eu não falo aqui de grandes municípios como São Paulo, ou os grandes municípios e médios do interior do estado de São Paulo, municípios com mais de 100 mil habitantes, porque nesses municípios as prefeituras já têm uma estrutura, têm uma procuradoria de carreira, tem toda a condição de fato, estudarem e tomarem as medidas adequadas. Eu falo dos médios e pequenos municípios, aquele com menos de 50, 40 mil habitantes, onde os prefeitos têm muita dificuldade em estruturar uma burocracia, né? Burocracia no sentido de servidores competentes e qualificados, para que auxilie nesse processo de tomada de decisão. E aí eu tenho defendido isso constantemente, que há que se ter, por parte
do Tribunal de Contas, enquanto órgão auxiliar, seja da Câmara de Vereadores, seja da Assembleia Legislativa, um cuidado e uma compreensão acerca dos limites de cada prefeito a combater essa circunstância, né? Se nem da presidência da República ou do governo do Estado há que se exigir um conhecimento prévio ou a tomada de atitudes dentro da própria polêmica, talvez hoje não tanto, porque todo mundo que não tem algum problema de compreensão mental já sabe que a solução para essa crise, tanto do ponto de vista social, quanto pessoal, quanto de saúde, quanto econômico, é a vacinação em massa e ainda aplicar os testes para tentar ir combatendo os focos de disseminação da Covid. Mas no ano passado isso não era possível, no começo desse ano havia uma dúvida. Então me parece que essa colaboração, esse diálogo interinstitucional é fundamental. Eu diria, não é só uma prerrogativa, uma espécie de opção dessas instituições, é quase que um dever. E para concluir, eu cito um exemplo do que eu considero que foi talvez um dos maiores avanços que ano passado se teve e que demonstrou que há sim no nosso país uma capacidade desse diálogo interinstitucional, que foi a aprovação da Emenda Constitucional 107, que possibilitou as eleições de serem realizadas em 2020, com os cuidados necessários, e que foi um processo de diálogo entre o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, de maneira a buscar uma alternativa que possibilitasse a normalidade democrática. Eu faço parte de uma entidade chamada Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e eu pude vivenciar esse diálogo interinstitucional, que me parece, o que vem fazendo aí na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Tribunal de Contas, como aqui no estado do Paraná, é outro exemplo do vigor da nossa democracia e da necessidade disso ser feito, porque é um bem maior aí em discussão, né, que tem que ser preservado a todo custo, que é a saúde e a vida das brasileiras e dos brasileiros. Doutora Ana, a gente está aqui nesse momento falando de um decreto que tem validade para esse ano de 2021, que a gente espera que quando chegar dezembro a gente já esteja com os efeitos dessa pandemia muito mais a menos em termos de contaminação e mortos. Mas a gente não pode esquecer que há uma demanda represada na saúde e que há um pós-pandemia, porque tem um monte de pessoas que a gente sabe que tem síndrome de pós-Covid. Então, esse gestor ele vai precisar de recurso para isso também. Me lembro no começo do ano, eu fiz algumas, entrevistando ali deputados, eu perguntava, deputado, o senhor acha que a gente vai precisar fazer um novo decreto de calamidade? Aí todo mundo falava, calma, Melissa, calma, porque a gente precisa analisar como é que vão ficar as situações aí. Aí eu pergunto para a senhora, como é que a senhora analisa? A senhora acha que é necessário um decreto similar ao de calamidade para que os gestores consigam enfrentar o pós-Covid ou enfrentar as demandas represadas da saúde, que obviamente que vai gerar um gasto significativo para essa pasta? Melissa, isso é importantíssimo a gente pensar, mas é aquela história do baby steps, né? Vamos por partes, passo a passo, vamos esperar essa questão da pandemia, a gente espera que essa fase mais aguda, pelo menos, ela arrefeça um pouco, e lá, um pouco mais para frente, se eu estiver errada, eu gostaria que o doutor Guilherme me corrigisse, mas é possível que a gente precise, aí cada gestor público precise, talvez, decretar um estado de emergência, talvez, e não mais de calamidade, né? Porque o estado de emergência ele vai propiciar o gestor receber um pouco mais de recursos, poder ter uma flexibilidade no pagamento dos seus compromissos e tudo, mas não tão rígido quanto a calamidade pública. Mas a minha recomendação é que a gente vá acompanhando esses números e, se ninguém e nem nada atrapalhar essa campanha de imunização, que é uma prioridade, é absolutamente imprescindível para que a gente supere esse momento, se nada voltar a atrapalhar isso, né? Então, a gente, conseguindo avançar nessa campanha de imunização, lá para frente a gente vai poder avaliar essa tragédia toda, ver como é que ficaram esses gastos e de que maneira esses gestores vão poder se programar para
fazer esse batimento da contabilidade, esse batimento de contas, e, se necessário for, talvez a decretação de um estado de emergência, em alguns casos, e talvez não mais calamidade pública, mas isso vai depender da situação mais para frente, viu, Melissa? Uhum. Doutor, você gostaria de fazer considerações a esse termo, sobre esse tema? Porque eu acho que isso é algo que a gente tem que voltar os nossos olhos. Esse é um problema iminente mesmo, não é algo que a gente está supondo que pode não acontecer. É fato, uma vez que, como eu mencionei anteriormente, as demandas estão de fato represadas. Doutor, seu áudio, por favor. Costumo desativar o áudio, passar carro, late cachorro, aí prejudica a gravação. Mas eu concordo plenamente com o que a doutora Ana colocou. Nós vamos ter que avaliar, e sempre este é o princípio, né? Na administração pública, em relação à emergência, estado de emergência, estado de calamidade, tem que se levar muito em conta o contexto concreto, histórico, da região, das necessidades e das consequências de um determinado fato extraordinário, um fato que não é planejável, né? Que a gente chamaria em direito de força maior, né? Algo que ninguém, nem a mãe de Ná, pelo que eu sei, previu aí a Covid-19, quanto mais o coitado do administrador público. Então, me parece que, caso a caso, há sim que se verificar. E é evidente, por exemplo, eu não tenho dúvida, corroborando o que disse a doutora Ana, que determinados municípios que tiveram alto índice de contaminados e de pessoas que chegaram a sofrer algum tipo de internação por parte da Covid-19 terão uma sobrecarga no seu sistema de saúde, né? Que no nosso país, com o Sistema Único de Saúde, graças a Deus, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, o que revolta quem trabalha com gestão pública é que nós conseguimos em 2007, 2008, não estou defendendo quem era presidente naquela época, não é isso, mas nós conseguimos em 3 meses vacinar 80 e poucos milhões de pessoas contra o H1N1. Claro, tinha vacina disponível. E com um dos melhores sistemas de vacinação do mundo, nós estamos aí claudicantes em produzir esse mesmo tipo de imunização na Covid-19. Mas, partindo da premissa que nós vamos conseguir vacinar, aí cada município, cada estado, há relatórios muito consistentes, vai verificar se o nível de comprometimento do sistema de saúde para esse tipo de situação, ou seja, atendimento das pessoas que ficaram sequeladas por conta da Covid-19, pode ser absorvido pela tramitação e pela gestão regular do seu sistema de saúde, ou, aí, na minha opinião, concordo com a Ana, é caso de se decretar um estado de emergência. E, para concluir, Deus nos livre da necessidade de um estado de calamidade pública para tratar sequelados da Covid-19 em âmbito genérico, estadual, municipal e no nosso país. Porque seria, assim, um absurdo, seria um reconhecimento da maior incompetência da história em termos de tratamento de saúde, né? Tamanha a falta de cuidado que uma situação deste nível exigiria. Eu queria agradecer a participação de ambos, foi uma conversa muito importante para todos, para a gente entender o que está acontecendo aí nos nossos estados, né? É importante que a gente compreenda esses projetos que estão ali atuando de maneira emergencial para conseguir amenizar toda essa dificuldade que a gente tem vivido com o enfrentamento da Covid. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua disponibilidade. Doutora Ana, muito obrigada pela disponibilidade. A Rede Alesp está de portas abertas para que a gente possa debater esse tema que é sempre muito importante e muito caro a todos os gestores. Muito obrigada. Pode fazer os seus agradecimentos. Eu agradeço, Melissa. E o convite para participação foi muito bom e me deparei aqui com uma aula do Dr. Guilherme e um agradecimento a mais por essa razão, viu? Fico à disposição de todos, na medida do possível. Se eu puder dirimir alguma dúvida do público da TV Cidadania da Alesp e dos gestores em geral, eu fico à disposição. Obrigada também, doutor Guilherme. Melissa, da minha parte, eu quero agradecer a honra do convite, né, da Alesp. Eu me sinto aqui como um humilde paranaense aqui, ingressando nessa que é a maior Assembleia Legislativa, colaborando que é a maior Assembleia Legislativa do Brasil, e, sobretudo, tendo tantos e tantos colegas, professores, advogados, que, para mim, são paradigmas,
gente que eu sigo. Para mim é uma honra redobrada contribuir com a TV Cidadania e, de novo, estamos aqui à disposição. Será sempre uma honra participar desses debates que, como esse demonstra, foram tão profundos e tão importantes para o momento em que o nosso país vive. Muito obrigada, esse foi mais um Alesp Cidadania, muito obrigada pela sua companhia aqui conosco. A gente falou um pouco sobre os decretos de calamidade que foram solicitados pelos municípios, decretos muito importantes para ajudar a mitigar a pandemia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.